Então, viajantes, viajar não é só glamour, viajar pelo leste europeu especialmente não é só glamour. Uma história aí horrenda para contar, compartilhar com vocês aqui em Sófia. O hostel que eu tinha reservado pelo Hostel World, que é o site que eu já indiquei aqui no canal e que eu sempre reservo, nunca tive problema. O hostel, então, que eu reservei pelo Hostel World aqui em Sófia se chama Hostel Mostel. Ele custava em torno de 7 euros por pessoa por noite. Um preço barato para um hostel. Enfim, ele era relativamente bem avaliado, mesmo no Google e no TripAdvisor. Ele tinha uma nota ok, aceitável. Eu me hospedo em hostels há vários anos, eu sempre olho fotos, avaliações no próprio Hostel World, no TripAdvisor e no Google. Olho as fotos, leio realmente mais de uma opinião, tento ler as opiniões ruins para ver se são realmente ruins e tal, o que estão falando. Enfim, tenho aí algum chão aí, alguma estrada reservando o hostel. Escolhi esse aqui em Sófia porque não tinha muitas opções. Então, né, também foi reservado um pouco em cima da hora. Acabou parecendo que o Hostel Mostel era uma boa opção. Beleza, cheguei lá de manhã ainda cedo. Ele fica num pátio, assim, meio que nos fundos de um outro prédio, mas até aí tudo bem. A área comum do hostel era uma sala grande, uma sala com cozinha conjugada, digamos assim. Infelizmente, eu acabei não filmando. Mas era uma sala, assim, grande, com alguns sofás, algumas mesas, cadeiras, mais ou menos típico de hostel, mais simples, mais velho, um pouquinho mais escuro do que o habitual. Mas dentro do normal, tem hostels que são bem mais simples, que são meio antigos mesmo. Então ainda estava num padrão aceitável de limpeza e de condições de habitação aceitáveis. Enfim, só que daí, né, enfim, cheguei de manhã, fiz o check-in, digamos, passei meu documento, né, o passaporte, paguei a diária, que era para ficar uma noite só, que amanhã a gente já segue para o próximo destino improvável. Só que o que aconteceu? Beleza, fiquei ali, né, nas áreas comuns, depois saí um pouco para andar para a cidade, procurar alguma coisa para comer, e depois esperar a hora oficial, né, do check-in, que era às 14 horas. Daí, nesse momento, né, o carinha da recepção mostrou o quarto. E, gente, sério, era triste. Infelizmente, eu fiquei tão chocada que eu não gravei. Mas imaginem um albergue municipal. Disso aí, de um albergue municipal para baixo. Sério, eu já me hospedei aí em mais ou menos 30 hostels pelo Brasil e pelo exterior, em diversos países, inclusive hostels bem simples, por exemplo, na Bolívia, no Atacama, no Chile, lugares assim que não tinha muito luxo, que eram realmente simples, mas eu nunca tinha visto nada como aquilo. O quarto que ele nos passou era um quarto de 18 camas, mais do que o usual, mas até aí tudo bem, né? Porque tá, ok. 18 camas, normalmente, assim, o limite é em torno de 12, mas eu já vi com 14, um pouco mais, então, enfim. 18 camas, só que ele ficava, assim, meio que num anexo, digamos, uma portinha do lado. Não era bem na parte principal do hostel. Mas aí, até aí tudo bem, porque também já vi em vários lugares. Só que era quase um porão o lugar. Gente, tinha um cheiro inacreditável. Era escuro. Tinha camas e beliches, tudo misturado, assim, no meio de um grande salão, que dava a impressão de ter sido um antigo salão de festas do tempo de glória do lugar. Porque pelo que eu li, num próprio cartaz ali, nesse Hostel Mostel, é um prédio do século XIX, que pertencia a uma família grega, e era tipo um hotel de passagem para viajantes que viajavam em direção à Grécia. E, né, depois teve outras utilidades o prédio, até, por fim, virar hostel. E parece que esse quarto, onde eles queriam nos colocar, era um salão, antigo salão de festas, porque, acreditem, tinha um piano de cauda, um antigo piano de cauda no meio do quarto. Só que, né, um piano de cauda ali já não em muito boas condições, enfim, não sei se funcionava, não tenho a mínima ideia, só meio que vi de longe. E
o que mais? Tinha meio que um balcão, assim, que dá a impressão de ser um balcão de bar mesmo. Antigo, desativado, claro, mas assim, num canto do quarto. E daí tinha camas, beliches, naquele ambiente extremamente escuro, com cheiro muito ruim. E assim, era colchão, não tinha colchão nas camas. Eram tipo aqueles colchão, aqueles pedaços de espuma. Vocês têm ideia de como é que é? Tinha uma grande espuma cortada do tamanho ali apropriado para uma cama. Tinha umas pessoas dormindo lá dentro, assim, em algumas camas. Era muito bizarro. Ainda que a cama que eles selecionaram era mais na porta. Mas ainda assim, entrei no banheiro, tinha um banheiro dentro do quarto, completamente insalubre. Gente, o vaso estava entupido, vocês não têm ideia. Chuveiro em péssimas condições. O quarto, enfim, já falei, cheirava mal e era escuro. Sinistro. Sério, eu nunca vi um hostel tão sinistro, em tão péssimas condições. Tipo, não tinha como ficar, não tinha. Falei pro cara da recepção, não tem como ficar aqui. Ele, tipo, falei, não tem como ficar aqui, é nojento, o banheiro tá em péssimas condições, não tá parecido com as fotos do Hostel World, tá muito pior. Ele imediatamente, não, tudo bem, eu devolvo o dinheiro que já foi pago no cartão, a gente estoura no cartão. Dá a impressão de que então é uma prática talvez comum, algo habitual para esse hostel, o pessoal chegar lá, ver as condições que é e, enfim, querer ir embora, querer fugir. E assim, gente, eu não teria ficado lá de jeito nenhum, mesmo que ele dissesse, a gente não devolve dinheiro, não tem o que fazer e ponto, vai perder. Tudo bem, porque eu mesmo sendo mão de vaca, eu não teria ficado lá, porque não tinha condições, era completamente insalubre, meio, não sei se seria perigoso ou não, mas, enfim, não tinha condições de dormir uma noite naquele lugar. Mas o cara, eu nem cheguei a pedir, o cara imediatamente se ofereceu para devolver, fazer o estorno do valor pago. Beleza, concordei, catei um hotel, acabei catando um hotel às pressas, de última hora, né, para reservar para o próprio dia. Não é ruim, eu vou deixar o nome do hotel, que agora eu nem sei o nome completo dele, é Arte Hotel alguma coisa. Vou deixar certinho. Não é ruim, quarto é ok, internet é ruim, internet bem lenta, meio instável. Eu já reclamei na recepção, falaram que não tem o que fazer quanto à internet, é a que tem. E aparenta um pouco de conformismo do pessoal aqui da Bulgária e da Romênia, né, em relação à internet. Não tem o que fazer, não vamos fazer nada, é isso que tem. Enfim, internet é ruim, mas o quarto é decente, é limpo, tá ok, um pouco escuro, mas decente. Tô gravando aqui perto da janela, que é onde tem iluminação melhor, porque realmente não tem muita luz no quarto, a luz é fraquinha e é só no canto. Acabei, claro, pagando mais caro, mas, enfim, faz parte. Eu acho que quando a gente viaja, mesmo tentando viajar no modo econômico, é importante estar preparado para esse tipo de imprevisto. Embora, assim, eu já viaje há vários anos, eu nunca tenha passado por uma situação assim, mas é importante a gente estar preparado, então ficou alerta. E, enfim, só que a única questão do hotel é que ele é muito longe. Ele é muito longe, assim, do centro, da parte, digamos, dos pontos mais turísticos da cidade de Sófia. E não tem muita coisa perto. Achei um mercadinho ali para comprar uns lanchinhos. Aquele mercadinho, assim, de bairro, bem básico. Que foi o que se apresentou, não tem nada perto, tá chovendo, então eu tive que ainda sair na chuva, sem guarda-chuva do outro hostel. E, enfim, foi ali um período aí do dia angustiante. E agora descansar para amanhã, né, tentar ver mais alguma coisa da cidade, aproveitar alguma coisa de Sófia antes de partir para o próximo destino improvável. Mas enfim, infelizmente, realmente eu não fiz imagens lá do hotel, mas eu gostaria, né, de relatar essa história aí, porque perrengue faz parte, viajar não é só glamour. Então, né, ficou alerta. Na verdade, até dei sorte, porque eu ia sair para um tour, um daqueles walking tour que eu tenho feito bastante aqui. Ia sair para o walking tour e só ia entrar no quarto, assim, ver o quarto mesmo na volta do walking tour. Só que começou a chover bem forte, bem na hora que eu ia sair. O que acabou sendo providencial. Porque com essa chuva eu desisti, pô, não tem como fazer o walking tour, assim, chovendo forte. Eu nem sei se tinha o walking tour na chuva.
Normalmente esses walking tour tem, faça chuva ou faça sol, mas eu não queria ir na chuva, né? Acabei desistindo de fazer hoje, pelo menos. E daí, por isso, acabei vendo o quarto, né, às 2 horas, bem na hora, né, do check-in oficial. E daí deu tempo, né, de, enfim, reclamar e sair e pegar outro lugar para ficar. Porque se eu tivesse feito isso só na volta, já seria mais, na volta do walking tour, seria mais no final da tarde. E talvez, né, fosse mais difícil de achar outro lugar, de sair já escurecendo e tudo mais. Então, até que, né, as condições climáticas foram, né, quase que providenciais. Mas meio que fiz uma anotação mental de não tentar nesses lugares assim que a gente já sabe que tem uma estrutura mais precária, que não são assim talvez aquele padrão que a gente está acostumado. E repito, eu tô acostumado com um padrão de hostel bem simples, de hospedagem bem básica. Sempre procuro pelas opções mais baratas. Eu vou lá no Hostel World e tento optar pela opção assim a mais barata possível, dependendo da localização, ou se não a segunda, a terceira mais barata. Enfim, dentre as mais baratas, eu tento escolher, né, a com melhor localização e que aparente ter melhor infraestrutura no hostel. Só que assim, realmente, né, é um barato aí que tem que abrir o olho. Porque, né, talvez nesses lugares que a gente já sabe que tem, né, estrutura mais precária, e pedir antes para ver o quarto, para dar uma espiadinha no quarto, mesmo que não dê para entrar, que entrar tenha que esperar, sei lá, 2, 3 horas da tarde, como é usual aqui na Europa, pelo menos, né, de check-in ser às 2 ou às 3 da tarde. Mas pedir para dar uma checada no quarto, para ver o que é, e se preciso sair correndo antes. Porque realmente foi tenso, assim, não tinha condições de ficar. Então eu fiz essa anotação mental, né, de conforme pedir para checar antes as condições do quarto. Enfim, então anotem esse nome se vierem para Sófia, na Bulgária, por favor, não fiquem no Hostel Mostel. Se alguém já veio para Sófia, teve uma boa experiência, teve uma má experiência, conta aí nos comentários. Já ouviu falar desse hostel, já hospedou aqui, conta aí pra galera saber se eu que dei azar ou se é um problema geral crônico. Enfim, queria compartilhar, né, esse perrengue aí com vocês, porque, né, viajar para destinos improváveis também é isso. Viajantes, essa sou eu editando o vídeo sobre o Hostel Mostel lá em Sófia, porque eu tenho uma atualização que eu acho que é relevante para o caso. Óbvio que, né, eu fiz a minha avaliação no Hostel World, que foi o site em que eu fiz a reserva naquele hostel. Eles sempre abrem para quem, né, reservou pelo site poder fazer a avaliação. Eu fiz, é óbvio que eu dei uma nota a pior possível, a pior avaliação possível. Contei lá todo o caso, um resumo, né, porque tem um limite de caracteres. E coloquei a nota mais baixa possível, a pior avaliação possível e enviei. Porque, como eu disse, esse hostel ele tem uma nota boa, tanto no Hostel World, quanto mesmo no Google, no TripAdvisor. As avaliações eram bem ok. Também copiei a minha avaliação, coloquei no TripAdvisor, que eu sempre avalio também. E dessa vez, né, como eu achei muito importante alertar as pessoas sobre isso, coloquei ela até no Google. E eis que, alguns poucos dias depois, recebo um e-mail do Hostel Mostel, em inglês, dizendo o seguinte, ele tá todo em inglês, né, mas eu vou ler mais ou menos, né, traduzindo para vocês conhecerem o teor da audácia que eles tiveram de me mandar esse e-mail, porque, sinceramente, gente, eu achei esse e-mail que eu recebi extremamente invasivo. Eu senti quase, no finalzinho, vocês vão ver, quase um tonzinho de ameaça. Não sei se foi eu que li dessa forma, porque já tá com o pé atrás com eles, mas realmente eu achei muito invasivo. Eles me mandaram um e-mail porque eu fiz uma avaliação ruim para eles. O que me leva a pensar que eles fazem o mesmo com todo mundo que deixa uma avaliação ruim para eles, tentando, né, convencer a pessoa a tirar essa avaliação lá dos sites de review, seja do Hostel World, do próprio Google, do TripAdvisor. Enfim, nesse caso, eles estavam falando especificamente da minha avaliação no Hostel World.
Então, eu vou pegar o e-mail aqui, né? Eles falam, começam com Hi, Adriana. Olá, Adriana. Obrigada por reservar o nosso hostel e também pela sua avaliação detalhada no Hostel World, mesmo que tenha sido uma avaliação negativa. Nós totalmente entendemos que o quarto de 18 camas não é e não pode ser para todo mundo uma xícara de chá. Não pode ser uma xícara de chá para todo mundo. Sendo a acomodação mais barata oferecida na cidade e talvez até mesmo em toda a Europa, isso vem com algumas peculiaridades pelas quais algumas pessoas vão se apaixonar e outras nem tanto. É esse o termo que eles usam, gente. It comes with its peculiarities that some people fall in love with, some not so much. Fall in love é se apaixonar em inglês. Gente, sinceramente, aquele quarto não tinha absolutamente nada pelo qual alguém pudesse se apaixonar ou ficar encantada. Estando, né, totalmente cientes disso, nossos recepcionistas são muito flexíveis com cancelamentos e também estão sempre prontos para devolver, né, fazer uma devolução completa do dinheiro pago, caso os hóspedes decidam cancelar a sua estadia no quarto, né, de 18 camas. Uma vez que você tenha informado o nosso recepcionista de que você não estava feliz com o seu quarto, lhe foi oferecida ajuda para achar uma acomodação alternativa, o que não é verdade. Não me ofereceram nada, simplesmente disse que ia embora, eles disseram que iam devolver o dinheiro, devolveram, fizeram no caso o estorno no cartão, que eu tinha pago com cartão, mas em nenhum momento me ofereceram outro quarto do hostel ou ajuda para achar uma acomodação alternativa. Eu que fui lá pegar o celular e procurar algum lugar que de última hora tivesse disponibilidade. Mas então, né, eles dizem aqui que ofereceram ajuda para achar uma acomodação alternativa e ofereceram, né, para usar os nossos, no caso deles, né, os computadores deles e as demais facilidades enquanto eu estivesse procurando por alternativas. E é claro, você teve, né, o seu valor aí devolvido 100%. Bom, sobre a devolução do valor, é verdade, eles devolveram, mas eu nem lembro se tinha computador lá, mas também não lembro de terem oferecido nada disso. Nós acreditamos que então que você foi, né, provida aí de um excelente serviço e num nível muito profissional pelos nossos recepcionistas e especialmente desde que você não foi cobrada pela sua reserva, nós nos sentimos muito desapontados recebendo uma avaliação com uma nota tão baixa. E nós nos sentiríamos gratos, eles falam we would be grateful, se você pudesse remover a sua avaliação no Hostel World, desde que nós consideramos que você não ficou conosco e que as nossas ações suportaram, né, o entendimento, enfim, de toda a situação. Caso você ache que não tem razão para remover a sua avaliação, nós vamos aceitar e vamos agir de acordo. E daí eles colocaram we will accept it and will act correspondingly. Daí eu não sei se esse will act correspondingly é meio num tom de ameaça. A primeira vez que eu li, eu me senti assim, eu me senti, tipo, muito mal com esse e-mail, de verdade. A hora que eu abri ele e li, eu realmente me senti mal, me senti meio ameaçada mesmo, me senti, não sei, assustada, que se eu tivesse lá na cidade, no país ainda, eu realmente, não sei, eu teria ficado com medo. Graças a Deus eu já tinha saído de lá, não pretendo voltar para a Bulgária, não tão cedo pelo menos, e então tudo bem. Mas eu achei extremamente invasivo eles enviarem um e-mail com esse teor pedindo para eu remover a avaliação. Porque eu acho que, tipo, se tu quer ter avaliações boas, com notas boas, haja de acordo, faça com que o teu estabelecimento mereça notas boas. Então, enfim, queria contar isso para vocês, compartilhar. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Como vocês teriam se sentido recebendo um e-mail aí por ter dado uma avaliação ruim de algum estabelecimento, seja, né, de hospedagem, ou mesmo se fosse num restaurante.
pedindo para vocês removerem a avaliação. E, né, e daí no final eles terminam, né, com obrigada de novo e desejamos a você viagens felizes, happy travels. E assinado, né, pelo General Manager, tipo um gerente geral do Hostel Mostel. Enfim, me contem aí se eu fiquei assustada à toa mesmo, ou vocês também teriam ficado, enfim. Fiquei até com medo de gente ter o meu e-mail, gente. Já fiquei num nível, assim, meio de paranoia até no primeiro momento. Depois, com o passar dos dias, como não me mandaram mais nada e tal, até fiquei mais tranquila. Mas enfim, queria deixar aí o fechamento da história completo para vocês. Realmente foi um caso excepcional, primeira vez que uma situação assim me aconteceu no hostel e primeira vez também que eu recebo um e-mail por ter avaliado mal algum lugar. E claro, já dei avaliações mais ou menos ruins para lugares em que eu fiquei, que eu não gostei tanto, nunca com uma nota tão baixa quanto a que eu dei pro Hostel Mostel, claro, porque nenhum lugar tinha merecido uma nota tão baixa, mas, enfim, essa foi o resto aí da história. E é isso, né, ainda vai ter, além desse vídeo aí contando da história ruim de Sofia, tem um vídeo completo mostrando um pouco da cidade, o que eu consegui ver e conhecer de lá. E nos vemos então no próximo Destino Improvável.